até que ponto essas imagens e essas agressões sofridas pelo agressor, né, elas podem mudar também as investigações e pode ser, de certa maneira, também uma argumentação da defesa dele em relação ao que ele sofreu e que aconteceu nesse dia. Ele já está conosco. Layan, boa tarde a você, muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, Fabíola, boa tarde, Madeleine, estamos à disposição para esclarecimentos do que for possível. O que essas imagens mudam na argumentação, tanto da acusação quanto da defesa? Bom, Fabíola, é muito importante esclarecer, nesse primeiro momento, que o que aconteceu posteriormente aos disparos que o Marcelo sofreu e também o atirador sofreu, eles não têm relevância nessa ação penal que está buscando a condenação do Guaranha. Isso ocorre num inquérito paralelo, onde as outras pessoas estão sendo investigadas, têm seus representantes, e ele não entra dentro dos fatos ali que envolvem o conflito em si, a ida do Guaranha ao local, o retorno, o homicídio do Marcelo. Então, são coisas em contextos distintos, que também estão tramitando ainda em fase de inquérito, mas em paralelo. Tanto que, nesse caso do Marcelo, apesar de ter sido recebida a denúncia, tem novas diligências que estão tramitando, foram requisitadas por nós, como assistentes de acusação do Ministério Público, tem outras diligências pendentes ainda, antes do processo se desenrolar, o deslinde processual e ir até o júri. Então, são coisas em contextos diferentes, essas agressões que ele teria sofrido, que estão sendo investigadas num inquérito paralelo. Doutor, e essa história das fitas que sumiram? Porque é um caso, assim, que ele é tristíssimo e cada vez vão surgindo mais coisas que a gente fica indignado, porque já houve um suicídio posterior ao caso, da pessoa que cuidava das fitas, e agora a fita sumiu. O que é esse material que sumiu? O que se acha que tinha nele? Como é possível substituir esse tipo de prova? Perfeito. Muito importante a pergunta, Madeleine, sobre essa questão, foi já divulgada, inclusive por vocês também, em relação a registros das câmeras. É importante esclarecer que as imagens, né, do fato criminoso, do homicídio, todas aquelas cenas, elas foram salvas, foram obtidas pela Polícia Civil, em fase de inquérito, logo no início. Porém, o laudo da perícia do aparelho, ele demorou algumas semanas para ser concluído. Ele demonstrou que não exatamente imagens foram retiradas, mas logins de acesso, por exemplo, né, inclusive da data, inclusive do momento da festa. Então, assim, existem registros nesse laudo pericial que o Instituto Criminalística produziu, que mostram que existia um monitoramento da festa acontecendo quase que ao vivo, assim, são dezenas de entradas e saídas dessas câmeras por algum administrador que não estava naquele local, né? O local era, como já é público notório, alugado para uma festa particular, Marcelo, família e amigos, mas estava sendo monitorado essas câmeras, tinham acessos e entradas. Esses registros, eles foram apagados na segunda-feira, o crime aconteceu sábado à noite, na segunda-feira, por volta das 8, 9 horas da manhã, ocorreu lá o movimento limpar por um administrador das câmeras dessa associação. Então, nós já realizamos pedidos de diligências para que seja esclarecido pelos diretores da associação quem acessou, quantas pessoas tinham acesso, se era um acesso remoto, por celular. Ainda aguardamos a perícia do celular do Guaranha, que já participou da associação como secretário, e de outro membro da direção, que foi o Claudinei, que teria se suicidado uma semana após esses fatos, né, aqui também próximo da cidade de Foz do Iguaçu. Então, nós realizamos uma série de pedidos de diligências para buscar mais esclarecimentos para esses fatos envolvendo
esses vídeos, esses acessos por câmera do local. Que são fundamentais, né, doutor? Porque, como o senhor mesmo falou, estava sendo monitorado ao vivo e por isso o Marcelo Arruda chegou lá, né? Não se sabe se avisado por alguém ou ele mesmo que possa ter tido acesso, né? Que aí ele conseguiu acessar a festa por isso, por saber o que estava acontecendo lá, né? Uma festa que tinha como o tema era o Lula e o PT, né? Correto, Fabiola. É importante destacar que temos depoimentos ainda na fase do inquérito policial que mostram que teve diretores que tiveram acesso, numa outra associação próxima do local, tiveram acesso a essas câmeras. Agora, em nenhum momento foi afirmado que esse acesso era tão contínuo, ele era tão constante como foi durante toda a festa. E é curioso porque quando ocorre, após o fim dos disparos, por volta das 11h50, 11h55 da noite, às 11h57, esse acesso à câmera, ele encerra. Ou seja, até aquele momento, a impressão que se passa é que estavam assistindo toda a cena. Né, porque existe um registro de um logout, né, uma saída do acesso à câmera, justamente após os dois já estarem baleados, né? O atirador e a vítima, Marcelo. E aí encerra o acesso. E na segunda-feira some os registros, né, foram apagados. Você tem mais uma pergunta sobre isso, ou Madalene, que eu ia até falar sobre um outro ponto? Não, que eu queria saber exatamente o seguinte, já se tem, então, alguma noção de quem eram essas pessoas que estavam monitorando? Se isso tem realmente alguma relação com esse rapaz que cometeu o suicídio? Se tinha, além do Marcelo, mais alguém envolvido nisso? Perdão, Madalene, não sei se consegui esclarecer antes, mas o que nós temos até agora são depoimentos de diretores que diziam que tinham acesso a essas câmeras, mas em nenhum momento eles confessaram ou disseram que visualizaram a cena. Entendi. Eles citaram quem era o responsável, esse responsável ele teria se suicidado, uma semana após a morte do Marcelo, Claudinei teria se suicidado, mas em nenhum momento foi confessado por ninguém que estava sendo monitorada a festa e quem estava assistindo. E muito menos quem que na segunda-feira, antes dos depoimentos serem colhidos, quem que realizou a limpeza desse registro de acesso. Então, só ficou o registro de saída, a entrada pelos administradores não ficou. Por isso que nós requisitamos uma série de diligências, como quebra de sigilo telemático, telefônico, de alguns diretores, para buscar esclarecimento, né, aonde foi o acesso, foi por celular, quem foi, né, para confirmar essa questão desses horários, porque os logins foram deletados, né, do aparelho, e aí é necessário ver quem que deletou esses registros e quais mensagens trocou. Nós ainda aguardamos a perícia, solicitamos, damos ênfase na perícia do celular desse diretor Claudinei, que teria se suicidado, e agora pedimos também busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico, telemático, enfim, redes sociais, de outros diretores também, para buscar melhores esclarecimentos. E o Garanho segue internado, né? Ontem teve também uma decisão da Justiça que a gente deu aqui. Coloca na tela aqui pra gente, por favor. A Justiça do Paraná recusou o pedido de prisão domiciliar que foi apresentado pelos advogados dele. E ele segue, então, com a prisão preventiva, né? A defesa de Garanho pediu a revogação da prisão preventiva ou a substituição para o regime domiciliar em razão do seu estado de saúde e da necessidade de cuidados médicos, o que foi rejeitado pela Justiça do Paraná ontem à tarde. É isso, né, doutoria? Alguma coisa a acrescentar em relação a essa história do pedido de prisão domiciliar? Não, correto, Fabiola. Foi realizado um pedido, né, de prisão domiciliar, de revogação da prisão preventiva que estava decretada, foi indeferido pelo juiz responsável e, assim que ele tiver alta hospitalar, ele será encaminhado ao complexo médico penal na cidade de Pinhais, aqui no estado do Paraná, que tem as condições ali para tratamento de saúde do caso dele, então, mais adequadas, né, do que a cadeia pública local. Então, esse pedido foi rejeitado. Nós vamos seguir acompanhando como assistente de acusação do Ministério Público essa permanência dele no complexo médico penal em outra cidade e também
o deslinde processual, né, essas diligências ainda a serem concluídas, como a perícia do celular do Guaranho, a perícia do celular do Claudinei, que nós solicitamos, e esses outros esclarecimentos acerca do laudo dos registros das imagens do local. Então, tem uma série de diligências para serem concluídas.